Você caminha lentamente por uma trilha, estreita de pedra que sobe pelas montanhas silenciosas, enquanto a noite já envolve completamente a paisagem ao redor. O ar da montanha é fresco e limpo, e cada respiração traz uma sensação tranquila, como se o mundo estivesse ficando mais calmo a cada passo que você dá. Acima de você, o céu noturno se abre vasto e profundo, pontilhado por estrelas, suaves que parecem brilhar com uma luz, silenciosa sobre as colinas e os vales distantes. A trilha serpenteia entre árvores antigas e bambus altos que se inclinam suavemente ao vento leve da montanha. As folhas se movem com um som suave e contínuo, quase como um sussurro constante da floresta ao seu redor. De vez em quando, o vento passa com um pouco mais de força entre os bambus, fazendo com que seus longos caules se encostem uns nos outros, criando um som oco e natural, que ecoa suavemente pela encosta da montanha. À frente, iluminando discretamente a trilha de pedra, algumas lanternas antigas aparecem ao longo do caminho. A luz quente delas contrasta com o azul profundo da noite, criando pequenos círculos de luz suave sobre as pedras gastas pelo tempo. Cada lanterna parece ter sido colocada ali há muitos anos, como parte de um caminho antigo que conduz viajantes, cansados até um lugar de descanso nas montanhas. Você continua caminhando devagar, sentindo sob os pés o leve e irregular das pedras da trilha, enquanto o silêncio da montanha envolve tudo ao redor. Ao longe, quase escondido entre as árvores, começa a surgir o contorno de um antigo portão de madeira. A forma simples e elegante do portão, Tori aparece iluminada pela luz suave de uma lanterna pendurada próxima a ele. Esse portão marca a entrada para um pequeno templo antigo, escondido entre as montanhas há gerações. Durante o dia, talvez alguns poucos viajantes passem por aqui, mas agora, durante a quietude profunda da noite, o templo parece completamente silencioso e adormecido. Você se aproxima lentamente do portão, observando como a madeira escura foi suavemente desgastada pelo tempo e pelo clima das montanhas. Pequenos detalhes esculpidos ainda podem ser vistos nas vigas superiores, lembrando que esse lugar já recebeu muitos visitantes ao longo dos anos. Enquanto você para por um momento diante do portão, o vento suave volta a passar entre os bambus ao redor do caminho. As lanternas balançam levemente e suas luzes tremulam suavemente, criando sombras lentas sobre as pedras da trilha. A partir daqui, o caminho continua mais acima pela montanha, levando diretamente ao templo onde você poderá descansar esta noite. O lugar parece tranquilo e acolhedor, como se tivesse sido feito exatamente para oferecer abrigo a quem chega depois de uma longa caminhada pelas montanhas silenciosas. E assim, atravessando lentamente o antigo portão Tori, você começa a entrar no espaço, calmo e protegido do templo japonês, escondido nas montanhas. Ao atravessar o antigo portão Tori, você percebe imediatamente como o ambiente parece mudar de forma sutil. O vento continua passando pelas montanhas ao redor, mas dentro do pequeno espaço do templo, o som chega mais suave, quase como um sussurro distante que acompanha a quietude da noite. O caminho de pedra segue adiante, iluminado por algumas lanternas antigas posicionadas ao longo da trilha. A luz quente delas se espalha sobre as pedras gastas pelo tempo, formando círculos suaves de iluminação que contrastam com o azul profundo da noite, que envolve as montanhas. Você caminha lentamente por esse caminho silencioso, observando os detalhes simples que aparecem ao redor do pátio do templo. Pequenos jardins de pedra se estendem entre as construções, organizados com cuidado ao redor de rochas maiores e areia clara, que parece ter sido cuidadosamente arrumada. Mesmo na luz suave das lanternas, é possível perceber a tranquilidade desses espaços. As pedras permanecem imóveis há muitos anos, e o jardim parece existir apenas para acompanhar o silêncio das montanhas. Enquanto você continua caminhando, a construção principal do templo começa a surgir à frente. O telhado largo de madeira se projeta sobre as colunas antigas, criando uma sombra suave sobre a varanda elevada que circunda o edifício. Algumas lanternas pendem sob o telhado, iluminando as vigas escuras e as paredes de madeira envelhecida. A luz se move levemente conforme o vento passa pelas montanhas, criando sombras lentas que deslizam sobre as superfícies do templo. Você sobe devagar alguns degraus de madeira que levam até a varanda. Sob seus pés, a madeira antiga responde com um leve som discreto, lembrando que esse lugar já recebeu muitos viajantes ao longo dos anos. Ao chegar à varanda, você faz uma pequena pausa e observa o pátio do templo logo abaixo. As lanternas continuam balançando suavemente,
enquanto o vento passa entre os bambus nas bordas do terreno. O ar da montanha permanece fresco e tranquilo. Tudo ao redor parece se mover lentamente, acompanhando o ritmo silencioso da noite. Depois de alguns instantes observando a calmaria do templo, você desliza suavemente uma das portas de madeira e começa a entrar no interior silencioso do edifício. Ao entrar no interior do templo, você percebe imediatamente como o espaço parece protegido do vento frio das montanhas. A porta de madeira se fecha suavemente atrás de você, e o som distante das folhas de bambu ao vento se torna mais leve, quase como um eco suave vindo de fora. O interior do templo é simples e silencioso. O piso de madeira polida se estende diante de você, refletindo de forma discreta a luz suave das lanternas penduradas nas vigas do teto. As paredes são feitas de painéis de madeira e papel, criando uma sensação de leveza e tranquilidade, que combina perfeitamente com o ambiente da montanha. Alguns passos à frente, uma fileira de lanternas ilumina um corredor longo e tranquilo. A luz delas não é forte, mas suficiente para revelar os detalhes delicados da madeira antiga que sustenta o templo. Cada coluna parece ter sido esculpida e posicionada com cuidado há muitos anos, e o tempo apenas aprofundou o tom escuro da madeira. Você caminha devagar pelo corredor, sentindo sob os pés a superfície lisa do piso de madeira. Cada passo produz um som leve e discreto, que logo se dissolve no silêncio do templo. Esse tipo de som parece natural aqui, como se o próprio edifício estivesse acostumado a receber visitantes silenciosos durante a noite. À medida que você avança, percebe que algumas portas deslizantes estão parcialmente abertas, revelando pequenos espaços tranquilos dentro do templo. Em um desses ambientes, o chão é coberto por tatames organizados com precisão, criando um espaço simples e harmonioso que convida ao descanso. A luz suave de uma lanterna próxima ilumina parte da sala, criando sombras delicadas nas paredes de papel. O ambiente parece acolhedor, como se tivesse sido preparado para oferecer abrigo a quem chega depois de uma longa jornada pelas montanhas. Você continua caminhando pelo corredor de madeira, observando como a arquitetura do templo mantém tudo simples e equilibrado. Não há excesso de objetos, apenas espaço, silêncio e a presença tranquila da madeira antiga. Em algum lugar dentro do templo, um leve som metálico pode ser ouvido por um instante, talvez causado pelo movimento do vento, tocando suavemente o sino pendurado no pátio externo. O som ecoa de forma breve e depois desaparece novamente no silêncio da noite. Aos poucos, seus passos diminuem de ritmo, acompanhando a calma profunda que envolve o interior do templo. A combinação da luz suave, do silêncio e do ar fresco que entra pelas frestas cria uma atmosfera tranquila, perfeita para descansar. Mais adiante no corredor, uma pequena sala iluminada por lanternas parece oferecer exatamente o lugar ideal para passar a noite. Neste templo antigo escondido nas montanhas, você se aproxima lentamente da pequena sala iluminada, percebendo como a luz suave das lanternas cria um ambiente acolhedor dentro do templo silencioso. A porta deslizante está parcialmente aberta, e através dela é possível ver o interior simples do espaço, organizado com a mesma harmonia tranquila, presente em todo o templo. Ao deslizar a porta com cuidado, o movimento produz um leve som suave que logo desaparece no silêncio do ambiente. Dentro da sala, o chão é coberto por tatames bem alinhados, formando uma superfície confortável e limpa que ocupa quase todo o espaço. As fibras naturais dos tatames exalam um aroma leve e fresco que se mistura com o ar frio da montanha. Uma pequena lanterna de papel repousa próxima à parede, espalhando uma luz quente e delicada que ilumina o quarto, sem quebrar a tranquilidade da noite. A luz se move lentamente com o ar suave que entra pela janela entreaberta, criando sombras leves que se deslocam calmamente sobre o chão e as paredes. Perto de uma das paredes, um futon já está preparado sobre os tatames. O colchão simples está coberto por um cobertor espesso e dobrado com cuidado, como se estivesse esperando silenciosamente por alguém que chegasse cansado depois de uma longa caminhada pelas montanhas. Você entra na sala devagar e observa o espaço ao redor. A simplicidade do ambiente torna tudo ainda mais tranquilo. Não há objetos desnecessários, apenas o essencial para oferecer conforto e descanso. Da janela aberta é possível ver parte do pátio do templo e as silhuetas escuras das montanhas ao redor. O vento continua passando suavemente pelos bambus e o som distante das folhas se movendo chega até o interior do templo como uma melodia natural que acompanha a noite. Por alguns instantes você permanece parado,
observando a calma que envolve o templo. O silêncio aqui não parece vazio, mas cheio de pequenos detalhes. O leve balanço das lanternas do lado de fora, o som distante do vento nas árvores e o ocasional ranger suave da madeira antiga do edifício. Com passos lentos, você se aproxima do futon preparado no chão. O tecido do cobertor parece macio e quente, perfeito para oferecer abrigo durante a noite fresca das montanhas. Ao redor, o templo permanece silencioso e tranquilo, como se todo o lugar estivesse envolvido pela mesma calma profunda que acompanha a noite nas montanhas. E nesse pequeno quarto iluminado pela luz suave das lanternas, você começa a sentir que finalmente encontrou um lugar perfeito para descansar. Você se senta lentamente sobre o futon, sentindo sob as mãos a textura suave do tecido e a firmeza confortável dos tatames logo abaixo. Depois da caminhada silenciosa pelas montanhas, o corpo começa naturalmente a relaxar, assim que encontra um lugar tranquilo como este. O ar fresco que entra pela janela mantém o ambiente agradável, enquanto a luz da lanterna continua iluminando suavemente o quarto. Por um momento, você apenas permanece sentado ali, observando o espaço simples ao seu redor. A madeira antiga das paredes reflete a luz quente da lanterna, criando tons suaves que se espalham lentamente pelo quarto. Cada detalhe do templo parece ter sido pensado para manter uma sensação de equilíbrio e tranquilidade. Do lado de fora, o vento passa novamente entre os bambus do jardim. O som é constante, mas calmo, como um movimento natural que acompanha o ritmo silencioso da montanha. Às vezes o vento sopra um pouco mais forte, fazendo com que algumas folhas se encostem umas nas outras, produzindo um som leve que logo volta a desaparecer na quietude da noite. Você desliza a mão sobre o cobertor espesso preparado sobre o futon. O tecido parece quente e confortável, perfeito para uma noite nas montanhas. Ao estendê-lo um pouco mais sobre o colchão, o quarto parece ainda mais acolhedor. Por alguns instantes você se levanta novamente e caminha até a janela aberta. A vista revela parte do pátio do templo logo abaixo, onde algumas lanternas ainda permanecem acesas ao longo do caminho de pedra. A luz delas ilumina suavemente o jardim e as bordas do templo, enquanto o restante da paisagem permanece envolvido pela escuridão tranquila das montanhas. Ao longe, a silhueta das árvores se mistura com o céu noturno. As estrelas continuam brilhando acima das colinas, e a noite parece profunda e serena, como se o tempo estivesse passando de forma mais lenta nesse lugar isolado. Você respira fundo por um momento, sentindo o ar fresco da montanha entrar lentamente nos pulmões. Cada respiração traz uma sensação leve de calma, como se o corpo estivesse se ajustando naturalmente ao ritmo silencioso do templo. Depois de observar a paisagem por mais alguns instantes, você retorna ao futon e se acomoda novamente sobre os tatames. A luz da lanterna continua suave, o vento continua passando pelo bambu, e o templo permanece envolvido por uma tranquilidade profunda que torna este lugar perfeito para passar a noite. Você se acomoda com mais conforto sobre o futon, ajustando o cobertor lentamente, enquanto o silêncio do templo continua envolvendo o quarto. A madeira antiga ao redor parece guardar o calor suave da lanterna, criando um ambiente acolhedor que contrasta com o ar fresco das montanhas lá fora. Por alguns instantes você apenas permanece ali, sentindo o corpo começar a relaxar naturalmente. Depois da caminhada tranquila até o templo, cada músculo parece agradecer por finalmente poder descansar. O futon firme sustenta o corpo de maneira confortável, enquanto o cobertor espesso oferece uma sensação agradável de abrigo. O vento continua passando pelas montanhas ao redor do templo e o som suave do bambu balançando chega até o interior do quarto através da janela parcialmente aberta. Esse som é constante, mas tranquilo, como um ritmo natural que acompanha a noite. Às vezes o vento passa um pouco mais forte, fazendo as folhas se moverem com um leve farfalhar que dura apenas alguns segundos antes de desaparecer novamente no silêncio da montanha. Você vira levemente o olhar para a lanterna posicionada perto da parede. A chama dentro dela se move de forma suave, criando pequenas sombras que dançam lentamente sobre o piso de madeira e sobre os tatames. Esse movimento lento da luz torna o ambiente ainda mais relaxante. O templo parece completamente silencioso agora. Nenhum passo, nenhuma voz. Apenas o som distante do vento e o leve estalar ocasional da madeira antiga se ajustando ao ar frio da noite. Lá fora, o pátio do templo permanece iluminado pelas lanternas posicionadas ao longo do caminho de pedra. A luz delas chega até o interior do quarto como um brilho suave e distante,
reforçando a sensação de calma que envolve todo o lugar. Você respira profundamente mais uma vez, sentindo o ar fresco da montanha entrar lentamente nos pulmões e sair de forma tranquila. Cada respiração parece mais lenta que a anterior, acompanhando o ritmo silencioso da noite. O templo nas montanhas parece existir em um tempo diferente, onde tudo acontece de forma mais calma, mais silenciosa, mais tranquila. Aqui não há pressa, apenas o som suave da natureza e a sensação confortável de estar protegido dentro de um lugar antigo e sereno. Enquanto o vento continua passando suavemente pelo bambu lá fora, você permanece deitado sobre o futon, deixando o corpo descansar enquanto a noite tranquila se estende silenciosamente sobre o templo, japonês escondido nas montanhas. Deitado sobre o futon, você percebe como o silêncio do templo tem uma qualidade diferente do silêncio comum. Não é um silêncio vazio, mas um espaço tranquilo, onde pequenos sons da natureza se tornam mais claros e mais suaves. O vento continua passando lentamente pelas montanhas, e o movimento do bambu ao redor do templo cria um som constante e relaxante que acompanha a noite. A luz da lanterna continua iluminando o quarto com um brilho quente e estável. As sombras se movem lentamente sobre as paredes de madeira e sobre o piso de tatame, criando padrões suaves que parecem mudar a cada pequeno movimento da chama. Você ajusta levemente a posição do corpo sobre o futon, encontrando um ponto ainda mais confortável sobre o colchão. O cobertor cobre o corpo com um peso agradável, protegendo do ar fresco que entra suavemente pela janela entreaberta. Do lado de fora, o pátio do templo permanece silencioso. As lanternas posicionadas ao longo do caminho continuam balançando levemente, e sua luz suave ilumina as pedras do jardim. O brilho quente delas cria pequenos pontos de luz na escuridão tranquila da montanha. Por alguns instantes, você imagina como esse templo deve parecer durante o dia. Talvez monges caminhem lentamente pelos corredores, talvez visitantes silenciosos parem para observar os jardins de pedra e ouvir o som do vento passando pelo bambu. Mas agora, durante a quietude profunda da noite, o templo parece descansar junto com as montanhas ao redor. O som distante de um pequeno sino chega brevemente até o quarto. Talvez tenha sido o vento tocando levemente o metal pendurado no pátio do templo. O som ecoa suavemente pelo ar e depois desaparece novamente no silêncio. Você observa a janela por um momento. A noite continua clara e tranquila lá fora, com as montanhas formando silhuetas escuras contra o céu estrelado. A paisagem parece imóvel, como se estivesse descansando junto com o templo. O ar fresco continua entrando lentamente pela janela, trazendo o cheiro leve da floresta e das plantas que crescem nas encostas da montanha. Esse aroma natural se mistura com o cheiro suave da madeira antiga do templo. Aos poucos, o corpo continua relaxando sobre o futon, enquanto o ambiente ao redor permanece calmo e constante. O templo japonês antigo parece ter sido construído exatamente para noites como esta, onde tudo ao redor convida ao descanso e à tranquilidade. O tempo parece passar de forma diferente dentro do templo. Enquanto você permanece deitado sobre o futon, a tranquilidade do ambiente continua se aprofundando lentamente. A luz da lanterna ainda ilumina o quarto com um brilho suave, e as sombras continuam se movendo devagar pelas paredes de madeira, como se acompanhassem o ritmo silencioso da noite. O vento nas montanhas mantém o mesmo movimento constante. Lá fora, os bambus continuam balançando levemente, produzindo aquele som suave e contínuo que já se tornou parte natural da atmosfera ao redor do templo. É um som que não chama a atenção, mas que acompanha cada momento da noite de maneira tranquila. Você respira lentamente, percebendo como o ar da montanha continua fresco e agradável. Cada respiração parece mais profunda e mais calma do que a anterior, como se o corpo estivesse se ajustando completamente ao ritmo silencioso do lugar. Por alguns instantes, você observa novamente a lanterna próxima à parede. A chama dentro dela se move de forma suave, criando pequenos reflexos dourados sobre o piso de madeira. Esse brilho quente faz o quarto parecer ainda mais acolhedor, mesmo enquanto a noite fria permanece do lado de fora. Do pátio do templo, chega o som muito distante de uma folha seca se movendo sobre as pedras do jardim. Talvez o vento tenha empurrado algumas folhas caídas ao longo do caminho de pedra. O som é breve e logo desaparece novamente na quietude da montanha. O templo continua silencioso em todos os seus corredores. As portas de madeira permanecem fechadas, os jardins permanecem imóveis e as lanternas continuam iluminando suavemente o espaço ao redor do pátio.
Você vira o olhar novamente para a janela aberta. Lá fora, o céu noturno permanece claro e algumas estrelas ainda podem ser vistas entre as silhuetas das montanhas. A paisagem inteira parece envolvida por uma calma profunda, como se tudo ao redor estivesse repousando junto com a noite. O cobertor sobre o futon mantém o corpo aquecido, criando uma sensação confortável de abrigo. Aos poucos, cada parte do corpo parece relaxar ainda mais, acompanhando o silêncio constante que envolve o templo. Nesse antigo templo japonês escondido nas montanhas, a noite continua avançando lentamente, enquanto o vento, o bambu e a luz suave das lanternas acompanham esse momento tranquilo de descanso. A tranquilidade do templo continua, envolvente enquanto a noite avança lentamente sobre as montanhas. O quarto permanece iluminado apenas pela luz suave da lanterna, que agora parece ainda mais tranquila, como se a chama estivesse acompanhando o ritmo calmo do ambiente ao redor. Você permanece deitado sobre o futon, sentindo o peso confortável do cobertor, enquanto o corpo continua relaxando pouco a pouco. O piso de tatame mantém uma firmeza agradável sob o colchão, e o quarto inteiro parece ter sido feito para oferecer exatamente esse tipo de descanso, silencioso. Do lado de fora, o vento continua atravessando a floresta de bambu que cerca o templo. O movimento das folhas cria um som constante e suave, como um sussurro que acompanha toda a paisagem da montanha. Às vezes, o vento muda um pouco de direção e o som das folhas se altera por alguns instantes, antes de voltar ao seu ritmo tranquilo. Através da janela aberta, o ar fresco da noite entra lentamente no quarto. Ele traz consigo o cheiro leve da madeira, úmida das árvores e das plantas que crescem nas encostas da montanha. Esse aroma natural se mistura ao cheiro suave da madeira antiga do templo, criando uma sensação agradável de calma. Você observa novamente o brilho da lanterna por um momento. A chama continua tremulando de forma suave, projetando pequenas sombras que se movem lentamente pelas paredes do quarto. Esse movimento lento da luz faz o ambiente parecer ainda mais sereno. Lá fora, o pátio do templo permanece quase imóvel. As lanternas posicionadas ao longo do caminho continuam iluminando as pedras do jardim, enquanto o restante do espaço permanece envolvido pela escuridão tranquila das montanhas. Por alguns instantes, você consegue ouvir novamente o leve som metálico do sino do templo, sendo tocado pelo vento. O som é delicado e breve, ecoando suavemente pelo ar antes de desaparecer novamente na noite silenciosa. Dentro do quarto, tudo permanece simples e tranquilo. O futon confortável, a luz da lanterna, o ar fresco da montanha e os sons suaves da natureza ao redor criam um ambiente perfeito para descansar. E enquanto o templo continua repousando silenciosamente entre as montanhas, você permanece ali, envolvido pela calma profunda dessa noite tranquila. A noite continua tranquila ao redor do templo, e o silêncio das montanhas parece ainda mais profundo agora. Deitado sobre o futon, você percebe como cada pequeno som da natureza se torna mais suave e mais distante, como se o próprio tempo estivesse passando devagar naquele lugar antigo. A luz da lanterna continua iluminando o quarto com um brilho quente e constante. As sombras que ela projeta nas paredes de madeira se movem lentamente, criando formas suaves que acompanham o leve tremular da chama. Esse movimento lento da luz torna o ambiente ainda mais sereno. Por alguns instantes você observa o teto de madeira do templo. As vigas antigas se estendem acima de você, escuras e silenciosas, guardando a história de muitas noites como esta. Ao longo dos anos, o vento das montanhas, a chuva das estações e o passar do tempo deixaram marcas suaves na madeira, dando ao templo uma presença tranquila e sólida. O ar fresco da montanha continua entrando lentamente pela janela entreaberta. Ele percorre o quarto de maneira suave, fazendo a chama da lanterna se mover levemente, antes de voltar a ficar estável novamente. Essa pequena corrente de ar mantém o ambiente fresco e agradável. Do lado de fora, o bambu continua se movendo ao vento. O som das folhas se tocando cria um ritmo constante, quase como uma respiração lenta da floresta que envolve o templo. Esse som natural acompanha a noite de maneira tão calma que logo se torna parte do próprio silêncio. Você respira lentamente, sentindo o corpo cada vez mais relaxado sobre o futon. A caminhada pelas montanhas já parece distante, e agora tudo o que existe é o conforto simples desse quarto iluminado pela lanterna e cercado pela tranquilidade da natureza. Por um momento, o sino do templo se move novamente com o vento. O som metálico é leve e breve,
ecoando suavemente pelo pátio antes de desaparecer no ar frio da montanha. Depois disso, o silêncio retorna ao templo, tão tranquilo quanto antes. As lanternas do lado de fora continuam balançando suavemente, e a noite permanece calma sobre as montanhas. Dentro do pequeno quarto de madeira, o ambiente permanece acolhedor e sereno. O futon confortável, a luz suave da lanterna e o som distante do vento nas árvores criam um espaço perfeito para descansar enquanto a noite, silenciosa, continua passando lentamente sobre o antigo templo japonês. Enquanto você permanece deitado no futon, o templo continua envolvido pela mesma calma profunda que acompanha a noite nas montanhas. O ambiente ao redor parece estável e tranquilo, como se cada elemento do lugar estivesse em perfeito equilíbrio com o silêncio da paisagem. A luz da lanterna continua brilhando suavemente no canto do quarto. A chama pequena se move apenas o suficiente para manter a luz viva, criando reflexos suaves sobre o piso de madeira e sobre os tatames. O brilho quente da lanterna torna o espaço acolhedor, mesmo com o ar fresco que entra pela janela. Você escuta novamente o vento passando entre os bambus que cercam o templo. O som das folhas se movendo é suave e contínuo, criando uma espécie de melodia natural que acompanha o silêncio da noite. Às vezes o vento se intensifica por um momento, fazendo os bambus se inclinarem levemente antes de voltarem à posição tranquila. Através da janela aberta, o céu noturno continua visível acima das montanhas. As estrelas permanecem espalhadas sobre a escuridão profunda, brilhando com uma luz calma que parece observar silenciosamente toda a paisagem. O pátio do templo permanece quase imóvel. As lanternas ainda iluminam o caminho de pedra que atravessa o jardim, e sua luz quente cria pequenos reflexos nas superfícies lisas das pedras antigas. Você ajusta levemente o cobertor sobre o corpo, sentindo o tecido espesso manter o calor confortável ao redor. O futon continua oferecendo um apoio firme e agradável, permitindo que o corpo relaxe ainda mais. Dentro do templo, os corredores permanecem silenciosos. As portas de madeira estão fechadas, os jardins permanecem tranquilos e nenhum som humano quebra a paz do lugar. Parece que todo o templo está descansando junto com as montanhas que o cercam. Em algum momento, um leve ranger da madeira pode ser ouvido vindo de alguma parte do edifício. É apenas o som natural da estrutura antiga se ajustando à temperatura da noite. O som surge por um instante e logo desaparece novamente no silêncio. O ambiente volta a ficar completamente tranquilo. Apenas o vento, o bambu e a luz suave da lanterna continuam acompanhando a noite silenciosa. E enquanto o templo permanece imóvel entre as montanhas, você continua ali, confortável e protegido dentro daquele quarto simples, deixando o corpo descansar enquanto a noite avança, lentamente sobre a paisagem tranquila. A noite continua tranquila ao redor do templo, e pouco a pouco o ambiente parece ficar ainda mais silencioso. Deitado sobre o futon, você percebe como os pequenos sons da natureza vão se tornando cada vez mais suaves, como se tudo ao redor estivesse desacelerando junto com o ritmo da noite. A lanterna no canto do quarto ainda ilumina o espaço com sua luz quente e constante. A chama dentro dela se move de forma lenta, criando sombras delicadas que deslizam sobre as paredes de madeira e sobre os tatames. Esse movimento leve da luz faz o quarto parecer ainda mais acolhedor. Você escuta novamente o vento passando pelas encostas da montanha. O som do bambu balançando continua presente, mas agora parece ainda mais distante, como se viesse de algum ponto tranquilo na floresta ao redor do templo. Do lado de fora, o pátio permanece envolvido pela penumbra suave da noite. As lanternas continuam iluminando o caminho de pedra que atravessa o jardim, e sua luz quente cria pequenos reflexos sobre as superfícies lisas das pedras. Por um momento, você observa novamente a janela aberta. O ar fresco da montanha continua entrando lentamente no quarto, trazendo consigo o aroma leve da floresta e da terra úmida das encostas. Esse cheiro natural mistura-se com o aroma suave da madeira antiga do templo. Você respira profundamente mais uma vez, sentindo o ar fresco preencher lentamente os pulmões antes de sair de forma tranquila. Cada respiração parece mais lenta e mais calma do que a anterior. O cobertor continua aquecendo o corpo de maneira confortável e o futon firme sustenta o peso do corpo com estabilidade. Aos poucos, cada parte do corpo parece afundar um pouco mais no colchão, como se o próprio templo estivesse ajudando você a descansar. Dentro do templo, tudo permanece silencioso. Nenhum movimento nos corredores, nenhum som nas outras salas,
Apenas o vento distante e o leve estalar ocasional da madeira antiga. Por alguns instantes, o pequeno sino do templo toca novamente com o vento. O som metálico é suave e breve, ecoando lentamente pelo pátio antes de desaparecer novamente na noite. Depois disso, o silêncio retorna completamente. O templo antigo permanece tranquilo entre as montanhas, iluminado apenas pela luz suave das lanternas e acompanhado pelo som calmo do vento passando pelo bambu. E assim, envolvido pelo conforto do futon e pela serenidade desse lugar antigo, você continua descansando enquanto a noite tranquila segue seu caminho silencioso pelas montanhas. O templo permanece tranquilo enquanto a noite continua avançando lentamente sobre as montanhas. Deitado confortavelmente sobre o futon, você percebe como o ambiente parece cada vez mais calmo, como se o próprio templo estivesse repousando junto com a paisagem ao redor. A luz da lanterna continua iluminando o quarto com um brilho suave e estável. A pequena chama dentro dela se move apenas o suficiente para manter a luz viva, projetando sombras delicadas que se deslocam lentamente sobre as paredes de madeira e sobre os tatames do chão. Você permanece imóvel por alguns instantes, sentindo o peso confortável do cobertor sobre o corpo. O tecido mantém o calor agradável enquanto o ar fresco da montanha continua entrando pela janela entreaberta. Lá fora, o vento segue passando pelas encostas da montanha. O bambu continua balançando suavemente, e o som das folhas, se tocando, cria um ritmo constante, que acompanha o silêncio da noite. Esse som natural se espalha pelo templo de maneira suave, chegando até o quarto como um eco distante que não interrompe o descanso, mas apenas reforça a sensação de tranquilidade que envolve todo o lugar. Através da janela, você ainda consegue ver parte do pátio do templo. As lanternas continuam acesas ao longo do caminho de pedra, iluminando suavemente o jardim silencioso. A luz quente delas cria pequenas áreas de brilho entre as sombras da noite. Por alguns instantes, você observa como tudo parece completamente imóvel naquele espaço antigo. As construções de madeira permanecem quietas. As pedras do jardim continuam no mesmo lugar há muitos anos, e as montanhas ao redor permanecem silenciosas sob o céu estrelado. Em algum ponto do templo, a madeira antiga emite um leve som discreto, talvez causado pela mudança suave da temperatura da noite. O som dura apenas um instante antes de desaparecer novamente no silêncio. O ambiente volta a ficar completamente calmo. Apenas o vento nas árvores, o bambu se movendo e a luz tranquila das lanternas continuam acompanhando a noite. Enquanto o templo repousa silenciosamente nas montanhas, você continua deitado sobre o futon confortável, deixando o corpo relaxar cada vez mais naquele espaço tranquilo e protegido. A noite nas montanhas continua profunda e silenciosa ao redor do templo. Dentro do quarto, o ambiente permanece tranquilo, iluminado apenas pela luz suave da lanterna que repousa perto da parede. A chama se move de maneira quase imperceptível, criando pequenas sombras que deslizam lentamente sobre a madeira antiga. Você permanece deitado confortavelmente sobre o futon, sentindo o corpo cada vez mais relaxado. O cobertor mantém uma temperatura agradável, protegendo do ar fresco que continua entrando pela janela aberta. Cada respiração parece mais calma do que a anterior, acompanhando o ritmo silencioso do templo. Do lado de fora, o vento passa novamente pelas montanhas. O bambu se move suavemente, produzindo aquele som natural que já se tornou parte constante da noite. As folhas se encostam umas nas outras com um leve farfalhar, criando um ritmo tranquilo que se mistura com o silêncio da paisagem. As lanternas no pátio continuam iluminando o caminho de pedra. A luz delas balança de forma leve, acompanhando o movimento do vento que atravessa o jardim. Esse brilho quente contrasta com a escuridão suave das montanhas que cercam o templo. Por alguns instantes, você observa novamente o céu através da janela. As estrelas continuam brilhando acima das colinas distantes, espalhadas pela imensidão da noite. A paisagem parece calma e imóvel, como se tudo estivesse descansando junto com o templo. Dentro do quarto, o silêncio permanece confortável. O futon sustenta o corpo de forma firme, e os tatames sob o colchão mantêm aquela sensação simples e equilibrada, que é tão característica dos templos antigos. Um leve estalo da madeira pode ser ouvido em algum ponto do templo. É apenas o som natural das vigas antigas se ajustando à temperatura da noite. O som surge por um instante e depois desaparece novamente no silêncio. O ambiente volta a ficar completamente calmo. O vento, o bambu e a luz suave das lanternas continuam acompanhando a noite tranquila. E ali,
Protegido dentro do templo antigo nas montanhas, você permanece descansando em silêncio, enquanto a noite segue lentamente seu caminho sobre a paisagem serena. A calma do templo continua constante, enquanto a noite se aprofunda lentamente nas montanhas. Dentro do quarto, a luz suave da lanterna mantém o mesmo brilho tranquilo, iluminando o espaço de forma delicada. As sombras nas paredes de madeira continuam se movendo de maneira quase imperceptível, acompanhando o leve tremular da chama. Você permanece deitado sobre o futon, sentindo como o corpo já encontrou uma posição confortável e natural. O cobertor cobre o corpo com um peso suave, criando uma sensação agradável de abrigo contra o ar fresco que continua entrando pela janela aberta. Lá fora, o vento atravessa novamente a floresta que cerca o templo. O som do bambu balançando permanece constante, criando aquele murmúrio suave que parece acompanhar toda a paisagem da montanha. Às vezes, o vento muda ligeiramente de direção, fazendo as folhas se moverem com um pouco mais de intensidade antes de voltarem ao seu ritmo calmo. O pátio do templo continua iluminado pelas lanternas posicionadas ao longo do caminho de pedra. A luz quente delas permanece estável, criando pequenos círculos de claridade sobre as pedras antigas do jardim. As sombras das árvores se estendem lentamente sobre o chão, acompanhando o movimento leve do vento. Você observa novamente o teto de madeira do quarto por alguns instantes. As vigas antigas parecem sólidas e silenciosas, sustentando o templo que permanece firme nas montanhas há muitos anos. O tempo deixou marcas suaves na madeira, mas isso apenas reforça a sensação de tranquilidade e permanência que o lugar transmite. O ar fresco continua entrando lentamente pela janela, trazendo consigo o aroma leve das árvores e da terra úmida da montanha. Esse cheiro natural mistura-se com o aroma suave da madeira antiga do templo, criando um ambiente ainda mais relaxante. Por um momento, o pequeno sino do templo se move novamente com o vento. O som metálico é delicado e breve, ecoando suavemente pelo pátio antes de desaparecer novamente no silêncio da noite. Depois disso, tudo volta a ficar quieto. O templo permanece tranquilo, cercado pela floresta silenciosa e pelas montanhas escuras que repousam sob o céu estrelado. E enquanto a noite continua avançando lentamente sobre a paisagem, você permanece confortável sobre o futon, envolvido pela calma profunda desse antigo templo japonês, escondido entre as montanhas. O tempo continua passando de forma tranquila dentro do templo, quase imperceptível. Deitado sobre o futon, você sente como o ambiente ao redor permanece estável e silencioso, como se cada parte do templo estivesse acompanhando o ritmo lento da noite nas montanhas. A lanterna continua iluminando o quarto com sua luz quente e suave. A pequena chama se move lentamente dentro do vidro, criando reflexos dourados que deslizam sobre as paredes de madeira e sobre o piso de tatame. O brilho é suficiente para manter o quarto acolhedor, mas suave o bastante para preservar a tranquilidade do ambiente. Você permanece imóvel por alguns instantes, sentindo o cobertor manter o calor confortável ao redor do corpo. O futon sustenta o peso de maneira firme e equilibrada, enquanto os tatames sob o colchão mantêm aquela sensação simples e natural que caracteriza os templos antigos. Do lado de fora, o vento continua passando pelas encostas da montanha. O bambu ao redor do templo se move lentamente, produzindo aquele som suave que já se tornou parte constante da noite. As folhas se tocam umas nas outras com um farfalhar leve que parece acompanhar cada momento silencioso. Através da janela aberta, a paisagem da montanha permanece calma e escura. As lanternas do pátio continuam iluminando o caminho de pedra, e a luz delas se espalha suavemente pelo jardim silencioso. Ao redor do templo, as árvores permanecem imóveis, exceto pelo movimento leve causado pelo vento. Você respira profundamente mais uma vez, sentindo o ar fresco da montanha entrar lentamente nos pulmões. Cada respiração parece mais lenta e mais tranquila, como se o corpo estivesse acompanhando o ritmo sereno do templo. Em algum lugar nos corredores do templo, um leve som de madeira pode ser ouvido por um instante. É apenas o edifício antigo respondendo suavemente à temperatura da noite. O som surge e logo desaparece novamente no silêncio. Depois disso, o templo volta a ficar completamente quieto. Apenas o vento distante e o bambu se movendo continuam acompanhando a noite. E enquanto o antigo templo japonês permanece repousando entre as montanhas, você continua deitado confortavelmente sobre o futon, deixando o corpo descansar cada vez mais profundamente naquele ambiente tranquilo e protegido.
A noite continua avançando lentamente sobre as montanhas, e dentro do templo, o ambiente permanece tão tranquilo quanto antes. Deitado sobre o futon, você percebe como o silêncio do lugar parece ainda mais profundo agora, como se todo o templo estivesse descansando junto com a paisagem ao redor. A luz da lanterna continua iluminando o quarto com aquele brilho suave e constante. A pequena chama dentro dela se move lentamente, criando sombras delicadas que deslizam pelas paredes de madeira e pelos tatames no chão. O movimento da luz é tão suave que parece acompanhar o ritmo calmo da respiração. Você permanece imóvel por alguns instantes, sentindo o cobertor manter o corpo aquecido de forma confortável. O ar fresco da montanha continua entrando pela janela entreaberta, trazendo consigo a leve sensação do vento que percorre as encostas ao redor do templo. Lá fora, o bambu continua se movendo lentamente com o vento da noite. O som das folhas se tocando cria um ritmo suave e constante, quase como uma respiração natural da floresta que envolve o templo. O pátio permanece iluminado pelas lanternas, espalhadas ao longo do caminho de pedra. A luz quente delas balança suavemente com o vento, criando pequenos reflexos nas pedras do jardim e nas superfícies de madeira das construções. Você respira profundamente mais uma vez, percebendo como o corpo parece cada vez mais relaxado. A caminhada pelas montanhas já parece distante agora, substituída pela sensação confortável de estar protegido, dentro daquele templo antigo. Por um breve momento, o pequeno sino pendurado no pátio se move novamente com o vento. O som metálico ecoa de forma leve e delicada pelo ar noturno, espalhando-se pelo jardim antes de desaparecer novamente no silêncio. Depois disso, tudo volta a ficar completamente quieto. Apenas o vento nas árvores e o leve movimento do bambu continuam acompanhando a noite. Dentro do quarto iluminado pela lanterna, o ambiente permanece acolhedor e sereno. O futon confortável, o ar fresco da montanha e o som suave da natureza criam um espaço perfeito para descansar. E enquanto o templo continua repousando silenciosamente entre as montanhas, você permanece ali, envolvido pela tranquilidade profunda daquela noite calma e silenciosa. A noite nas montanhas agora parece ainda mais profunda, e o templo permanece envolvido por uma tranquilidade constante. Deitado sobre o futon, você sente como o corpo já está completamente acomodado naquele espaço simples e silencioso, enquanto o ambiente ao redor continua acompanhando o ritmo calmo da madrugada. A lanterna no canto do quarto ainda ilumina o espaço com sua luz suave. A chama pequena permanece estável, movendo-se apenas levemente quando o ar fresco entra pela janela entreaberta. As sombras continuam deslizando lentamente pelas paredes de madeira, criando formas tranquilas que parecem mudar de maneira quase imperceptível. Você permanece quieto por alguns instantes, sentindo o cobertor manter o calor confortável ao redor do corpo. O futon continua firme sob você, sustentado pelos tatames que mantém aquela sensação natural e equilibrada tão característica dos templos antigos. Do lado de fora, o vento continua passando pelas encostas da montanha. O bambu que cerca o templo se move suavemente e o som das folhas, tocando umas nas outras, cria aquele murmúrio constante que acompanha a noite. Esse som parece distante e tranquilo, como se viesse de algum ponto silencioso da floresta. Através da janela aberta, ainda é possível ver parte do pátio iluminado pelas lanternas. A luz delas permanece suave e constante, refletindo sobre as pedras do jardim e criando pequenos pontos de brilho na escuridão da noite. Você respira lentamente mais uma vez, sentindo o ar fresco da montanha entrar nos pulmões e sair de forma calma e relaxada. Cada respiração parece mais profunda e mais tranquila do que a anterior. Em algum ponto do templo, a madeira antiga emite um leve som discreto, talvez causado pela mudança da temperatura da madrugada. O som surge por um instante e logo desaparece, novamente no silêncio que envolve o edifício. Depois disso, o ambiente volta a ficar completamente quieto. O vento, o bambu e a luz suave das lanternas continuam acompanhando. A noite serena nas montanhas. E ali, dentro do pequeno quarto iluminado pela lanterna, você permanece confortável sobre o futon, deixando o corpo descansar. Enquanto o antigo templo japonês continua, silenciosamente guardando a tranquilidade da noite. A madrugada começa a se aproximar lentamente nas montanhas, embora dentro do templo o tempo ainda pareça tranquilo e constante. Deitado sobre o futon, você sente como o corpo já está completamente relaxado, enquanto o silêncio ao redor continua envolvendo o quarto com uma calma profunda.
A lanterna ainda ilumina o espaço com seu brilho suave e estável. A chama pequena continua tremulando lentamente, criando reflexos delicados nas paredes de madeira e sobre os tatames. A luz parece mais tranquila agora, como se acompanhasse o ritmo sereno da noite que já se alonga há algumas horas. Você permanece quieto, sentindo o cobertor manter o calor confortável ao redor do corpo. O ar fresco da montanha continua entrando suavemente pela janela aberta, trazendo consigo aquele aroma leve da floresta e da terra úmida das encostas. Lá fora, o vento continua passando entre os bambus que cercam o templo. O som das folhas tocando umas nas outras cria um movimento constante e suave, como um sussurro da floresta que acompanha a madrugada silenciosa. O pátio do templo ainda permanece, iluminado pelas lanternas posicionadas ao longo do caminho de pedra. A luz quente delas continua balançando de forma leve, projetando sombras suaves sobre o jardim tranquilo. Por alguns instantes, você observa novamente o céu através da janela. As estrelas continuam brilhando acima das montanhas, embora agora pareçam um pouco mais suaves à medida que a madrugada avança lentamente. O templo permanece completamente silencioso. Os corredores continuam vazios. As portas de madeira permanecem fechadas e nenhum som humano quebra a tranquilidade daquele lugar antigo. Em algum momento, o pequeno sino do templo se move novamente com o vento. O som metálico ecoa suavemente pelo pátio e pelas encostas da montanha antes de desaparecer, novamente no silêncio. Depois disso, apenas o vento e o bambu continuam acompanhando a noite. O ambiente permanece estável e calmo, como se todo o templo estivesse envolvido por uma paz constante. E enquanto a madrugada se aproxima devagar sobre as montanhas, você continua descansando sobre o futon confortável, protegido pelo silêncio e pela tranquilidade daquele antigo templo japonês. A madrugada silenciosa continua, avançando lentamente sobre as montanhas que cercam o templo. Dentro do quarto, o ambiente permanece calmo e estável, iluminado apenas pela luz suave da lanterna que ainda repousa no canto da sala. A pequena chama se move de maneira tranquila, projetando sombras suaves que deslizam lentamente pelas paredes de madeira. O brilho quente continua criando uma atmosfera acolhedora dentro do templo, contrastando com o ar fresco que permanece do lado de fora. Deitado sobre o futon, você sente o corpo completamente relaxado agora. O cobertor mantém o calor confortável ao redor, enquanto o colchão firme sustenta o corpo com equilíbrio sobre os tatames. Cada respiração acontece de forma lenta e natural, acompanhando o ritmo tranquilo que domina o templo durante a madrugada. Lá fora, o vento continua passando suavemente pelas encostas da montanha. O bambu se move de maneira leve, criando aquele som constante e suave que já acompanha a noite desde o início. O pátio do templo permanece silencioso. As lanternas continuam iluminando o caminho de pedra e sua luz quente balança lentamente com o vento, criando pequenas sombras que se movem sobre o jardim. Através da janela aberta, a paisagem da montanha permanece tranquila. As árvores permanecem quase imóveis e o céu ainda guarda algumas estrelas que brilham suavemente acima das colinas. Por alguns instantes, tudo parece completamente imóvel. O templo antigo repousa em silêncio, protegido pelas montanhas e pela floresta que o cerca. Um leve som de madeira pode ser ouvido vindo de algum ponto do edifício, talvez uma viga antiga, respondendo suavemente à mudança da temperatura da madrugada. O som é breve e logo desaparece novamente no silêncio. Depois disso, o ambiente volta a ficar completamente calmo. O vento, o bambu e a luz suave das lanternas continuam acompanhando a madrugada tranquila. E enquanto o antigo templo japonês permanece silencioso entre as montanhas, você continua descansando confortavelmente sobre o futon, envolvido pela calma profunda daquele lugar sereno. A madrugada já está avançando nas montanhas, e dentro do templo o silêncio continua profundo e constante. O quarto permanece envolvido pela luz suave da lanterna, que agora parece ainda mais tranquila, iluminando apenas o suficiente para manter o ambiente acolhedor. Deitado sobre o futon, você sente como o corpo está completamente relaxado. O cobertor mantém uma temperatura agradável ao redor, enquanto o ar fresco da montanha continua entrando lentamente pela janela entreaberta. Cada respiração acontece de maneira natural e tranquila. O ar fresco entra devagar, trazendo consigo o cheiro leve da floresta e das plantas, que crescem nas encostas da montanha. Esse aroma suave se mistura ao cheiro da madeira antiga do templo, criando um ambiente simples e sereno. Lá fora, o bambu continua se movendo com o vento da madrugada.
O som das folhas se tocando permanece suave e constante, como uma respiração lenta da floresta ao redor do templo. O pátio ainda está iluminado pelas lanternas, posicionadas ao longo do caminho de pedra. A luz quente delas continua balançando levemente com o vento, criando pequenos reflexos nas pedras do jardim. Dentro do templo, os corredores permanecem silenciosos, as portas de madeira continuam fechadas e o edifício antigo parece repousar tranquilamente nas montanhas, protegido pela quietude da madrugada. Por um breve momento, o pequeno sino do templo se move mais uma vez com o vento. O som metálico ecoa suavemente pelo ar frio da montanha antes de desaparecer, novamente no silêncio. Depois disso, tudo volta a ficar quieto. Apenas o vento distante e o leve movimento do bambu continuam acompanhando a madrugada. A lanterna continua brilhando suavemente no canto do quarto, enquanto o templo permanece envolvido pela calma profunda da noite. E ali, protegido dentro do templo antigo nas montanhas, você continua descansando confortavelmente sobre o futon, enquanto a madrugada silenciosa segue lentamente seu caminho. Sobre a paisagem tranquila, a madrugada tranquila continua, envolvendo o templo enquanto o silêncio das montanhas permanece constante ao redor. Dentro do quarto, a luz da lanterna ainda ilumina suavemente o espaço, criando um brilho quente que se espalha pelas paredes de madeira e pelos tatames do chão. Deitado confortavelmente sobre o futon, você sente como o corpo já está completamente relaxado. O cobertor mantém o calor suave ao redor, enquanto o ar fresco da montanha continua entrando lentamente pela janela aberta. Cada respiração acontece de maneira calma e profunda. O ar da madrugada é limpo e tranquilo, trazendo consigo o aroma leve das árvores e da terra úmida das encostas da montanha. Esse cheiro natural se mistura ao perfume discreto da madeira antiga do templo. Lá fora, o vento continua passando suavemente entre os bambus que cercam o pátio. O som das folhas se tocando cria aquele movimento constante e sereno que acompanha a noite desde o início. É um som simples, mas que parece fazer parte do próprio silêncio da montanha. As lanternas do caminho ainda permanecem acesas, iluminando suavemente as pedras do jardim. A luz delas balança de forma lenta com o vento, criando pequenos reflexos na superfície das pedras antigas. O templo continua completamente silencioso. Os corredores permanecem vazios, as portas de madeira continuam fechadas e o edifício antigo repousa tranquilamente entre as montanhas. Por um breve momento, o pequeno sino do templo se move novamente com o vento da madrugada. O som metálico ecoa de maneira suave pelo pátio e pela floresta ao redor, antes de desaparecer lentamente na quietude da noite. Depois disso, o silêncio retorna completamente. A lanterna continua brilhando com suavidade no canto do quarto, enquanto o vento e o bambu acompanham a madrugada tranquila. E ali, protegido dentro daquele antigo templo japonês nas montanhas, você permanece descansando profundamente sobre o futon confortável, envolvido pela calma da madrugada e pela serenidade silenciosa daquele lugar, antigo e acolhedor. Agora o templo parece ainda mais quieto ao redor de você. A madrugada avança lentamente nas montanhas, e dentro do quarto tudo permanece estável e tranquilo, como se o próprio lugar estivesse descansando. Deitado sobre o futon, você sente o corpo completamente acomodado. O colchão firme sustenta o peso de maneira confortável, enquanto o cobertor mantém um calor suave ao redor. A respiração acontece devagar agora, quase naturalmente acompanhando o ritmo silencioso da madrugada. O ar fresco entra lentamente pela janela e passa pelo quarto de maneira suave antes de desaparecer, novamente na noite. A lanterna ainda permanece acesa no canto da sala, mas sua luz parece mais suave agora. As sombras nas paredes se movem de maneira lenta e quase imperceptível, como se tudo estivesse desacelerando junto com o tempo. Você já não presta tanta atenção nos pequenos detalhes do templo. O quarto parece quieto e seguro, e cada parte do corpo encontra uma posição confortável sobre o futon. Lá fora, o vento continua passando pelas montanhas, mas agora ele soa distante. O bambu ainda se move lentamente, criando aquele som suave que acompanha a noite, porém esse som parece cada vez mais distante. A madrugada continua silenciosa ao redor do templo. Dentro do quarto, o ambiente permanece estável e acolhedor. E enquanto o templo repousa tranquilamente entre as montanhas, você permanece ali, confortável e protegido, deixando o corpo descansar profundamente naquele lugar antigo e sereno. Agora a madrugada parece completamente estável ao redor do templo. O silêncio das montanhas se estende por toda a paisagem,
E dentro do quarto o ambiente permanece calmo, protegido e tranquilo. Deitado sobre o futon, você sente o corpo repousando com naturalidade. Não há mais necessidade de se mover ou ajustar posição. O colchão firme sustenta o peso de forma confortável, enquanto o cobertor mantém uma temperatura agradável ao redor. A respiração acontece devagar, quase sem esforço. O ar fresco da montanha entra lentamente pela janela e percorre o quarto com suavidade, trazendo aquela sensação limpa e tranquila que acompanha as noites nas montanhas. A lanterna ainda permanece acesa no canto da sala, mas sua luz agora parece distante e suave. As sombras nas paredes se movem tão lentamente que quase deixam de ser percebidas. O templo inteiro permanece silencioso. Os corredores de madeira, os jardins de pedra e os caminhos do pátio continuam, tranquilos sob a madrugada calma. Lá fora, o vento passa suavemente pelas montanhas e o bambu continua se movendo de forma leve na escuridão da floresta. O som chega até o quarto como um eco distante, acompanhando a tranquilidade da noite. Cada parte do ambiente parece estável e segura. O templo antigo repousa entre as montanhas há muitos anos, oferecendo abrigo silencioso para quem chega até aqui. E agora, dentro desse pequeno quarto iluminado suavemente pela lanterna, tudo permanece exatamente como deveria estar. Quieto, confortável e tranquilo. O corpo descansa. A respiração continua lenta. E a madrugada silenciosa segue protegendo o templo japonês nas montanhas, enquanto você permanece ali, envolvido pela calma profunda daquela noite serena.